Pai Celestial, nós continuamos, Senhor, te adorando, Pai, nesta noite. Pai querido, ó Deus, este é um lugar, Pai, onde, Senhor Jesus, a Tua presença, Deus, ela deve ser reverenciada, Pai. Senhor Jesus, venha nos ajudar, ó Deus, sermos abençoados mais uma vez nesta noite. Pai, eu peço que o Senhor venha me ajudar a sair fora do caminho, Senhor, para que o Senhor entre em cena, Pai, e tome a liderança de tudo, e venha nos ajudar e nos abençoar, ó Pai, como o Senhor tem já abençoado desde o começo deste culto, Senhor. Pai, que a liderança do céu, do Senhor, Deus, venha abençoar cada coração nesta noite, Pai. Ajuda-nos a se desligar, Senhor, de todas as coisas aí fora, Pai, e entrarmos agora, Senhor, em Tua presença, além da cortina do tempo, Senhor, ó Deus, além do véu que nos separa, Pai. Ajuda-nos a entrarmos na Tua presença nesta noite com reverência e temor, Pai, diante da Tua palavra. Senhor Jesus, se entrou alguém aqui, Pai, enfermo, com problema, oprimido, Deus, que todo o poder das trevas seja dissipado pela Tua presença, Pai, que todo o espírito das trevas, todo o poder das trevas, Pai querido, nesta hora, ó Deus, ó Senhor, seja banido e, ó Pai, varido deste lugar, Senhor, que estas vidas, que cada coração, cada irmão receba, Pai, a Tua bênção nesta noite, Pai, que o enfermo receba cura, o oprimido receba a libertação, ó Pai, aquele que precisa da luz da Tua palavra, Pai, que ele seja iluminado nesta noite, Pai, que tudo seja para a boa glória do Teu santo e precioso nome. Abençoa a porção da Tua palavra e nos ajuda, Senhor, mais uma vez. Nós te pedimos tudo para a Tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada pessoa que estão participando do culto com nós também, vieram ouvir a palavra de Deus, vieram adorar a Deus, que o Espírito de Jesus Cristo possa envolver os seus corações para adorar a Deus e ser abençoado por Ele. Convido os irmãos para nós ler a Bíblia Sagrada nesta noite. Vamos ler no livro de Salmo, glória a Deus, 60. Glória a Deus. 65 e o versículo 4. Salmo 65, versículo 4. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim, irmãos: Bem-aventurado aquele a quem Tu escolhes e fazes chegar a Ti, para que habite em Teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da Tua casa e do Teu santo templo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a porção da Sua palavra. Podeis se assentar, irmãos, na presença de Deus. Graças a Deus. Creio que cada um está na expectativa de ser abençoado nesta noite, de receber as bênçãos de Deus. E se nós temos desejosos de ser abençoados, Jesus, Ele quer nos abençoar. Ele quer, irmãos, conceder a bênção para você, seja cura, seja libertação, seja o problema que for. O Senhor Jesus Cristo, aonde Ele chega, irmãos, o mal tem que sair, o problema tem que sair, e as bênçãos chegam, estão com a presença do Senhor Jesus. Então nós vamos meditar um pouco sobre uma mensagem, a aproximação. Então, para se aproximar, irmãos, de qualquer pessoa, deve haver uma maneira de aproximar. De uma pessoa com quem nós vamos conversar ou pedir alguma coisa, diante do pai, da mãe,
diante de uma autoridade, quando a pessoa se chega ali perante uma autoridade, um juiz, seja quem for, a pessoa tem que chegar com reverência, porque ele é uma autoridade. E se a pessoa chegar irreverente perante um juiz, ele pode expulsar a pessoa dali, ele pode até mesmo condenar, fazer qualquer coisa que ele desejar fazer, se a pessoa for irreverente a ele, sendo uma autoridade. Então nós podemos imaginar, irmãos, e perante a autoridade divina de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reverência, irmãos, ela deve ser muito maior, porque Ele é a autoridade suprema. Jesus, Ele é tão simples. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele é tão humilde, tão simples, mas Ele é a maior autoridade que existe. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Então depende da maneira que nós chegamos a Jesus, irmãos. Ele nunca despediu ninguém vazio. Jesus não. Quando Ele esteve aqui na terra, as pessoas que procuraram Ele, teve pessoas leprosas, pessoas endemoniadas, pessoas, irmãos, com a vida destroçada, destruída. E dependendo da maneira que as pessoas chegaram a Ele, irmãos, as pessoas mais sofridas, mais desprezadas, foram as pessoas mais abençoadas, pela maneira que as pessoas se chegaram a Cristo, reconhecendo a bondade de Deus, a autoridade de Deus, reconhecendo quem Ele era, que Ele era o Messias, Ele era aquele que havia de vir ao mundo para redimir a humanidade. E nós sabemos que a Bíblia diz que este Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele é o mesmo Senhor Jesus Cristo que Ele está em Sua palavra. Ele é a mesma pessoa. Só ali Ele estava em carne. Hoje ainda Ele está em carne em nós, mas por meio do Espírito Santo. Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele é uma pessoa real, que Ele conhece cada coração, irmãos. Ele conhece o que cada um está pensando e o que cada um está necessitando. Ele conhece todas as coisas. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada, que ela corta para lá e ela corta para cá, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Então, assim, conforme nós estamos ouvindo a palavra de Deus, quando Deus está falando com nós, essa palavra, ela está discernindo nós, nossos pensamentos, nossas atitudes, tudo que está passando em nossa vida, Deus sabe, irmãos, porque Ele está aqui e a sua palavra, ela testifica de Deus, ela é Deus, é em forma de letras. Jesus, Ele cumpre a sua palavra. Então nós vemos, irmãos, o profeta pregou a mensagem, aproximação, e nós sabemos que no princípio o homem caiu, o homem pecou, Adão desobedeceu a Deus, a mulher, sua esposa Eva, ela desobedeceu a Deus, o diabo foi na parte mais fraca, que foi a mulher. Deus deu um mandamento para o homem Adão, e o diabo foi na mulher para poder penetrar, infiltrar, conseguir derrubar também o homem. Então nós vemos que Eva, ela duvidou um pouquinho da palavra de Deus, irmãos, e o diabo usou aquele animal chamado serpente, que ela era erreta, ela tinha pés, ela tinha mãos, ela conversava e ela falava com uma mulher ali no jardim. Então nós vemos que depois que houve a queda, houve uma mudança, irmãos, ali na natureza, em todas as coisas houve uma mudança que ficou diferente. Os animais não eram ferozes, eles eram amigos do homem, eram manso, o leão, qualquer animal.
Mas o pecado contaminou tudo, e ali surgiu então o animal, ficou feroz, virou contra o homem virou contra o homem, e aconteceu tanta coisa, tanta desgraça que você ouve, que aconteceu neste mundo até hoje, foi por causa do pecado. E o pecado, a força maior do pecado, irmãos, é a incredulidade, a dúvida da palavra de Deus. A incredulidade, ela trouxe e traz as consequências para as pessoas. Então o profeta explica nessa mensagem que muitas vezes a pessoa acha que crê em Deus, as pessoas dizem eu creio em Deus, mas muitas vezes é uma fé intelectual, é uma fé só na mente da pessoa. Porque quando realmente a pessoa crê no Deus Todo-Poderoso, irmãos, ela se chega a Deus, ela deixa Deus trabalhar na sua vida, ela deixa o Senhor abençoar a sua vida, irmãos. Então nós vemos que nos dias de Jesus ele era o próprio Deus que se fez carne. Jesus foi o Emanuel, o próprio Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Ele é tão grande que ele pode ser tão pequeno, irmãos, e vir até nós em forma de homem e tomar uma cruz, como diz aquele versículo. Ele tomou forma de homem e veio até nós como um homem tão simples, tão insignificante, que as pessoas olhavam para ele e não davam nada para Jesus, porque no homem, na aparência, na carne, ele era tão simples. Porém ninguém operou, ninguém fez o que ele fez, ninguém curou tantos enfermos, ajudou tantas pessoas como Jesus ajudou. Por isso que ali se manifestou, nós vemos que aqueles fariseus, aqueles religiosos do dia, eles diziam que criam em Deus, irmãos, mas nunca puderam fazer obras como o Senhor Jesus fez. Aquilo era uma crença intelectual, irmãos, mas a semente de Abraão, ela crê no coração. Os verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, eles creem em Deus de todo o seu coração e não duvidam, e eles são abençoados. Nós vemos aquela mulher, irmãos, cananeia, que a sua filha estava miseravelmente endemoniada, sofrendo, e ela sabia que Jesus operava tanto, fazia tantos milagres, ela creu que sua filha seria liberta através do Senhor Jesus. Então ela correu atrás de Jesus, e chegou nos pés dele e clamou para Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então Jesus olhou para ela, ela era uma gentia, ela não era um judeu, uma judia, uma israelita, ela era de uma outra nação, ela era uma gentia. Então Jesus veio primeiro para o judeu, ele disse: não convém eu pegar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque os gentios eram considerados como gentalha, ou como, irmãos, animais imundos no tempo da lei. Então, mas nós vemos, irmãos, a maneira que ela se aproximou de Deus. Veja como ela tinha uma fé verdadeira e genuína. Ela se aproximou de Jesus Cristo de uma maneira que aquilo agradou o Senhor. Ela se humilhou, ela não se ofendeu com aquilo, quando Jesus disse: não convém tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, mas ela disse também: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela se humilhou, irmãos, e ela creu que Jesus Cristo tinha libertação para sua filha, e muito mais do que apenas a libertação. Com certeza ela creu que Jesus Cristo estava ali para salvar também a sua alma, libertar a sua alma dos pecados. Então Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, e te seja feito assim como tu creste. E na mesma hora a sua filha ficou liberta daqueles espíritos que atormentavam a sua filha. Porque, irmãos, ela teve uma aproximação correta. Ela se aproximou de Jesus, ela foi sincera, ela se humilhou nos pés de Cristo e foi sincera. Então Jesus Cristo pôde abençoar ela. Nós vemos aquela outra mulher, quando ela chegou ali, quando Jesus estava na casa daquele homem Simão, que ele foi convidado ali. Irmãos, Jesus entrou ali e Simão não deu água para lavar os seus pés,
não cumprimentou Jesus, e Jesus estava ali num canto. Mas aquela mulher pecadora, irmãos, que era uma prostituta, ela ouviu falar de Jesus e sabia que Jesus já tinha libertado outra prostituta, e muitas, porque na Bíblia foi escrito algumas coisas dos milagres de Jesus. Porque a Bíblia diz, irmão, que se fosse escrever tudo o que o Senhor fez, não teria livros que contesse todos os milagres, todas as bênçãos que Jesus Cristo fez. Então ela creu que Jesus Cristo podia libertar, transformar a sua vida, porque ela estava cansada com aquela vida. Então, irmãos, a única maneira que ela sentiu no seu coração de se aproximar de Jesus Cristo foi chegando nos seus pés. Ela chegou com um vaso de alabastro, um unguento, para ungir Jesus. Ela comprou aquele perfume muito caro, tudo que ela tinha, ela aplicou naquele perfume, e ela sentiu no seu coração que a única coisa que ela poderia agradar ao Senhor era daquela maneira. Então foi a maneira que ela se aproximou de Jesus. Então ela chegou ali nos pés de Jesus e começou a chorar, derramou aquele unguento sobre a sua cabeça, irmãos, e começou a chorar nos pés de Jesus Cristo, molhar os seus pés com lágrima e enxugar com seus próprios cabelos. Veja a aproximação desta mulher, e aquilo agradou tanto o Senhor Jesus Cristo, irmãos, que quando Simão, que convidou Jesus para ir na sua casa naquela janta, ele pensou consigo, se este soubesse, se ele fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher, porque ela era uma mulher de má fama. Mas Jesus não veio para os sãos, irmãos. Ele não veio para aqueles que se diziam que eram santos, irmãos, que eram religiosos, que estava tudo bem com eles, que a religião deles era boa. Jesus não veio para esses. Jesus veio para aquele que se achava um perdido, que se achava que era um pecador, que se achava, irmãos, que ele precisava de um perdão, de uma remissão de seus pecados. Para aquele, irmãos, que reconhecia que era um pecador e precisava da misericórdia de Deus. Foi para esses que o Senhor Jesus Cristo, ele veio. Aleluia! Então nós vemos que aquela mulher, ela chegou nos pés de Jesus e começou a chorar e derramar suas lágrimas, e aquele homem pensou consigo, se este fosse o Messias, ou fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher. Ela é de má fama, uma mulher muito falada, muito de má fama. E Jesus olhou para Simão. Quem engana a Deus? Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode, irmãos, passar por cima de Deus. Ninguém pode, irmãos. Por isso que Deus se agrada da sinceridade. Não adianta, não tem outro caminho para nós se chegar a Cristo, irmãos, a não ser pela sinceridade. A Bíblia diz, aquele que confessa os seus pecados e deixa, ele alcança misericórdia. Não adianta nós querer esconder, irmãos, da presença de Deus, que isto é um empecilho, isto é um tropeço, isso impede da pessoa receber um perdão, receber uma libertação e receber até uma cura, até uma bênção. Quando ele esconde alguma coisa, tenta esconder de Deus, porque de Deus, irmãos, Deus ama a sinceridade. Não existe tamanho de pecado para Deus perdoar, não tem. Irmãos, tem pessoas que dizem, eu sou religioso, eu tenho minha religião, eu nunca matei, nunca roubei, eu não preciso ser um crente. Irmão, se fosse só isso, então, irmãos, isso não diz nada para Deus, isso não significa nada para Deus, irmão. Religião não salva, a santidade da pessoa muito menos. Ninguém é santo o suficiente para receber perdão. Irmão, nós precisamos daquele sangue que Jesus Cristo derramou no Calvário um dia. Aquele é o único sangue, é o único sacrifício suficiente, o todo suficiente para purificar nossos pecados, sem olhar para uma placa de igreja, sem olhar para homem nenhum, porque não existe homem santo, existe somente um Deus santo, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então nós vemos que Jesus disse para aquele velho Simão, Simão, eu cheguei na tua casa, tu não me cumprimentou, não me deste ósculo, nem água para mim lavar os pés tu não me deu, e tu não vê esta mulher que desde que eu cheguei ela não cessa de molhar os meus pés com lágrimas e enxugar com seus cabelos?
Veja, irmãos, é a aproximação, é a maneira que nós chegamos a Deus. Ela era pecadora, que ninguém podia libertar ela, mudar a sua vida, mas para Jesus não tinha pecado grande e não tem pecado grande e pequeno. Pode ser aquele que, irmãos, foi assassino, a prostituta, pode ser qualquer tipo de pessoa, aquele que quer ser um santarrão. Irmãos, todos são pecadores e todos precisam passar pelo mesmo processo do arrependimento e a remissão pelo sangue de Jesus Cristo. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Assim disse o apóstolo São Paulo em Romanos 3, se eu não me engano, por ali. Ele pregou e ensinou: todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Então não existe pessoa, irmãos, pecado grande, pecado pequeno, a pessoa querer se justificar, querer se desculpar, que não existe. A maneira correta é nós reconhecer que somos pecadores, porque o homem, irmãos, nascido da mulher, quando a criança nasce, ele já nasce de uma maneira errada, ele já vem ao mundo falando mentira. Você pode notar uma criança, irmãos, quando ela começa a falar, começa a caminhar, a natureza do pecado já está ali. Ela já começa a mentir sem ninguém ensinar ela a mentir, ela começa a fazer coisa errada sem ninguém ensinar ela a fazer coisa errada. É a natureza humana, irmãos, porque isso é uma herança do pecado, da transgressão do homem lá do princípio, e isso acompanha a natureza humana. Por isso, irmãos, que nós precisamos da natureza divina, da natureza de Cristo, para matar esta velha natureza, para desfazer esta velha natureza, irmãos. Nós precisamos da natureza de Jesus Cristo, aquele sangue que Ele derramou no Calvário. Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Então Jesus repreendeu aquele velho Simão, que tinha uma crença intelectual, só aqui, não estava nada aqui. Ele estava olhando para a aparência e duvidando de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não olhava para a aparência, Ele olhava para o coração das pessoas, e Ele pôde ajudar aquela mulher, libertou ela. Ó mulher, grande é a tua fé, e vai e seja feita assim como tu creu, perdoados são os teus pecados, porque ela chegou de uma maneira correta na presença de Deus. Ali estava Deus, ali estava o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. Jesus Cristo foi o Cordeiro, foi Deus encarnado. Ali foi o sangue de Deus derramado no Calvário para perdão do pecado da humanidade, porque ninguém podia fazer aquilo. O único que pôde fazer foi o próprio Deus. E Deus se fez carne, se fez um simples homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se fez um parente nosso, se colocou no nosso lugar. Morreu, porque nunca teve e não terá um homem santo para perdoar outro homem, irmãos. Não existe homem confessar para o homem, homem perdoar homem, isto não existe. O único perdão vem de Jesus Cristo. Então nós vemos que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo, e ali estava o Cordeiro de Deus, como o profeta João Batista. Quando Jesus Cristo vinha ao encontro das pessoas ali nos seus dias, o profeta João Batista apontou Jesus para as pessoas e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E quem mais pode tirar? Ninguém mais pode fazer isso, irmão. Ninguém mais. Não existe homem santo, ninguém mais suficiente para se colocar na brecha como Jesus, porque Ele era Deus. Ele foi o único perfeito que caminhou nesta terra, que andou por aqui, irmãos, que pôde dar então sua vida em resgate de nossas almas. Foi Jesus Cristo, o único justo, o único perfeito. Aleluia! Então nós vemos que Jesus pôde ajudar muitas pessoas que reconheceram que eram pecadoras, que se chegaram aos pés dele com lágrimas, com arrependimento. Então Ele pôde redimir. Ele pôde redimir. Irmãos, porque não existe outro preço, outra maneira do homem, de nós, sermos redimidos, sermos perdoados, voltarmos ao princípio, irmãos, ao nosso estado original. Porque o homem caiu, o primeiro Adão, antes dele pecar, antes dele cair, ele estava no seu estado original. A morte não tinha poder sobre ele. Irmão, não existia pecado
e este mundo era um paraíso. Mas depois que houve a queda, o homem precisou. Primeiro Deus proveu um cordeiro. Deus, irmãos, ele foi o cordeiro, Jesus Cristo foi o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. E para Deus provar isso, quando o homem pecou, colocou folhas de figueira ao redor de si, foi se esconder de Deus, e Deus foi chamar o homem: Adão, Adão, aonde tu estás, Adão? Veja, irmãos, como o pecado já trouxe vergonha e já trouxe separação da presença de Deus. Deus, todas as tardes, ele vinha ter companheirismo com o homem, conversar com Adão, conversar com seu filho, com sua filha, vinha estar em companheirismo com eles. E de repente, aquele dia, quando Deus chegou ali, Adão não estava mais. Colocou umas folhas de figueira e foi se esconder da presença de Deus, cheio de vergonha. Então Deus perguntou a Adão: Adão, aonde tu estás? Veja, irmãos, quem te mostrou que tu estava nu para te esconder? Ele disse: a mulher me enganou. A mulher disse: a serpente me enganou. Um começou a jogar para o outro, e assim, então Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus pegou a pele de um cordeiro. Deus é criador, ele criou os cordeiros, ele criou todas as coisas, e ele pegou a pele de um cordeiro e deu, então jogou para Adão e para a mulher Eva se cobrir, se tapar a sua nudez, irmãos. Então veja que aquela folha de figueira representava a religião. A religião tenta cobrir as coisas, mas não, irmãos, não resolve a situação, não traz perdão, não traz salvação. A religião, irmãos, separa as pessoas de Deus. Deus não quer religião, Deus quer a coisa correta, irmãos. Deus quer que nós se coloquemos na presença de Deus de uma maneira correta, para sermos abençoados. É isto que Deus quer. Deus quer abençoar o homem, Deus quer abençoar a mulher. Então ali no princípio ele proveu aquela pele do cordeiro e jogou para eles se cobrirem, mostrando, irmãos, que havia um cordeiro que havia de vir no futuro. Aleluia! Ele estava mostrando através daquela pele ensanguentada que viria um cordeiro que tiraria os pecados do homem, da mulher, da humanidade. E este cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. O profeta João Batista, quando Jesus veio, ele disse: eis aí o cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Então nós vemos, irmãos, que até mesmo no Velho Testamento, aqueles cordeiros que eram mortos e oferecidos pelas pessoas, aqueles animais, eles não matavam o pecado, não tiravam o pecado, apenas encobria. Mas quando veio o sangue de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, este sangue veio e matou o pecado. Este sangue desarmou a Satanás. Ele conseguiu tomar das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. Irmãos, e saiu triunfante. Aleluia! Ele saiu triunfante, irmãos. Aleluia! Com a chave da vitória. Ele tirou das mãos do diabo, ele desarmou a Satanás. Por isso, irmãos, que o nosso lugar de refúgio hoje é o sangue de Jesus Cristo. O único lugar, irmãos, que aquele sangue nos purifica de todos os nossos pecados. Mas nós temos que se aproximar dele. Nós temos que ter uma aproximação. Não é com fingimento, mas é com coração desejoso, com o coração arrependido, irmãos, com uma vida que reconhece que é um pecador. O homem deve reconhecer que ele é um pecador, que ele só faz coisa errada, e ele precisa chegar a Cristo desta maneira. Irmão, Jesus Cristo então ele soluciona o problema, ele nos purifica de todos os nossos pecados, ele muda a nossa vida, irmãos, porque a natureza humana, essa natureza do homem quando ele apenas nasce da mulher, é a natureza do mundo, do pecado. Ele é inclinado para as coisas do mundo, irmãos. A natureza do homem natural puxa para baixo. O homem já quer beber, ele já quer mentir, ele já quer brigar, ele já quer, irmãos, fazer coisa errada, porque essa natureza está no homem natural, está no humano. E o diabo, essa natureza é controlada por Satanás. Mas há uma outra natureza, que é a natureza de Cristo, irmãos, que quer controlar o homem e a mulher e libertar dessas coisas. E isto não custa nada, é de graça. Jesus não cobra nada. Apenas o que Jesus quer do homem, irmãos, é que ele reconheça que ele
é um ser caído, que ele pecou, que ele é um pecador e que ele se chega a Cristo, se renda a Cristo para perdão de seus pecados. E Deus mata aquele velho desejo, irmãos, das coisas do mundo para o desejo de servir a Deus. Ele tira a velha natureza, ele liberta da velha natureza e coloca no homem e na mulher a natureza dele, a natureza divina, a natureza do céu. Mas nós precisamos se render a Ele. É isto, irmãos, que Jesus Cristo, Ele pode fazer e Ele deseja fazer por nós. Então nós vemos que existe uma maneira correta de aproximação a Deus. Nós vemos quando quando seus filhos pecaram, lá no passado, irmãos, Jó era um servo de Deus, um profeta, um homem de Deus, muito abençoado. Deus abençoou muito Jó. A Bíblia diz que ele era um homem inteligente, que Deus deu inteligência para ele, sabedoria para ele, que as pessoas vinham de todo lugar ouvir os conselhos de Jó, ouvir, irmãos, a sabedoria de Jó, os ensinamentos dele. E nós vemos que quando seus filhos estavam lá em festas, lá comemorando o aniversário um do outro, entre os irmãos, entre os parentes, Jó se preocupava com aquilo. Então ele, que servia a Deus, era um profeta de Deus, ele ia oferecer sacrifício pelos seus filhos, ele ia oferecer sacrifício, ele ia orar pelos seus filhos, para que Deus tivesse misericórdia, livrasse seus filhos, protegesse seus filhos, irmãos, livrasse seus filhos daquelas coisas, se porventura eles viessem pecar e entristecer a Deus. Então nós sabemos que Jó, sendo um profeta, ele conhecia a maneira de se aproximar a Deus. Ele conhecia a maneira de se aproximar a Deus e agradar a Deus. Isto é precioso, isto é maravilhoso, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Então nós vemos que a salvação, ela é individual, mas o profeta ensina nesta mensagem que, irmãos, nós devemos interceder uns pelos outros. Ele diz: oxalá que hoje deveríamos ter pais e mães como aqueles velhos cristãos, velhos santos, como Jó, que se preocupava com seus filhos. Se tivesse, irmãos, homens cristãos, mulheres cristãs de oração hoje, que orassem pelos seus filhos, chorassem, se preocupassem com seus filhos, não teria tanta delinquência juvenil, tanta coisa, irmãos, desgraça que acontece na vida dos jovens hoje. Se tivessem pais e mães pios de oração, que orassem, chorassem, intercedessem por seus filhos seriam diferentes, a juventude seria diferente, tudo seria diferente, mas está faltando isso. E isso, irmãos, traz uma preocupação para nós, traz uma responsabilidade para nós, isso traz uma preocupação para nós, porque nós temos compromisso com isso, irmãos, nós temos compromisso com isso. Eu vou ler aqui um parágrafo, depois, se Deus permitir, vou ler mais alguns, para não ficar só nas minhas palavras, porque esta mensagem foi a pregação de um profeta, e um profeta, ele tem um nível espiritual acima de qualquer outro homem, de qualquer outro pregador, de qualquer outro religioso. Um profeta, ele tem um nível espiritual acima de qualquer um outro, irmãos, menos de Deus, porque ele é a boca de Deus. Ele é o ensinador de Deus na terra, irmãos, para trazer uma mensagem para os necessitados. Ele diz aqui, agora ele pode ter alguma classe de pensamento intelectual, falando do homem, que muitas vezes a pessoa se acha que ele está certo, ele se considera certo, um bom religioso, um bom cristão. Nós vamos olhar aqui. Pela qual ele pensa que crê em Deus, porém, quando ele realmente crê em Deus, ele se torna convertido em uma nova criatura. Tão logo que ele crê em Deus, ele pode estar crendo intelectualmente em Deus, mas quando ele crê de coração, então ele é um convertido. E se ele torna um membro do corpo de Cristo, quando ele se converte de seu coração, não do seu intelecto. Mas o homem jamais busca Deus, Deus busca o homem. Deus, sua natureza é santa e elevada. O homem na queda é baixo e degradado.
e um homem sem Deus, jamais. Ele não está em sua mente sã. Isto é exatamente correto. Eu posso provar isso, que um homem sem Deus, ele não é nada mais que um bruto. Agora isso soa profundo, mas eu posso provar isto pelas Escrituras. Então aqui o profeta está pregando, e ele segue pregando, irmãos, que a pessoa, irmãos, que ela tem Cristo no seu coração, ela age de uma maneira correta. Hoje o mundo tem tantas atrações, irmão. O mundo está tão moderno, o mundo está cheio de coisas modernas, cheio de tanta atração, que as pessoas estão muito longe de Deus. E nós vemos que, por que o homem às vezes bebe? Por que ele briga? Por que ele faz tantas coisas? Por que as pessoas às vezes andam seminuas? Andam, irmãos, e perderam a vergonha de fazer coisas erradas? É porque ela está com a mente cauterizada. Irmãos, ela não está em perfeito juízo. O profeta cita a escritura daquele endemoniado gadareno, quando o diabo tinha oprimido ele, que ele saiu da sua casa, andava no cemitério se ferindo com pedras. Ele andava nu. A Bíblia diz que ele estava nu e se feria com pedras. Por quê, irmãos? Ele estava fora de si. O diabo tira a mente das pessoas, e as pessoas fazem coisas erradas e acham que não está errada. Por isso que hoje, irmãos, a Bíblia, ela se tornou um livro antiquado para as pessoas. É antiquado, isso é dos velhos tempos, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Deus, o seu caráter, irmãos, o seu caráter, o caráter de Deus não muda. A natureza de Deus não muda. A vida de Deus não muda. As pessoas vão mudando. As pessoas vão perdendo o caráter, perdendo aquele zelo, aquele comportamento. As pessoas vão perdendo, elas vão caindo, vão degradando, e o mundo está oferecendo cada vez coisas mais modernas, coisas mais pior, para distanciar as pessoas de Deus. Mas Deus, irmãos, o seu caráter, a sua natureza, a sua maneira não muda. Deus permanece o mesmo. Por isso que um homem, irmãos, que ele se veste com a palavra de Deus, que ele se veste com a roupagem de Deus, ele se veste pela Bíblia, pela religião de Deus, pelas Escrituras, pela palavra de Deus. O homem e a mulher que se veste da palavra de Deus, irmãos, ele se veste bem, ele anda bem. A mulher se veste bem, ela anda bem, e ela é abençoada. E ali ele agrada a Deus, ali ela agrada a Deus, irmãos. Ali ele entra, irmãos, no plano perfeito de Deus, a maneira perfeita de agradar a Deus. Ele se chega a Deus, ela se chega a Deus de uma maneira que agrada a Deus. E ali Deus o abençoa, Deus enriquece a sua vida. Deus, irmãos, lhe abençoa, porque ali é a maneira que Deus se agrada, porque a pessoa, ela conseguiu chegar de uma maneira que agrada a Deus. E Deus o abençoa, ajuda e dá força para ela vencer as coisas do mundo e ser um cristão, uma cristã, ser uma pessoa verdadeiramente convertida, servir ao nosso Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então nós vamos ler aqui, agora hoje é a mesma coisa. Esse homem não pode vir a Cristo, a não ser que Deus o chame primeiro. Vê sua natureza. Se você tem alguma natureza, algum pensamento acerca de algo, acerca de aproximar-se de Deus, isso é Deus lidando com você. Quando a pessoa tem, irmãos, uma fagulha de fé, de intenção, de sentimento no seu coração, de servir a Deus, de ser um cristão, ser uma cristã, ser fiel a Deus, irmão, deixar as coisas do mundo, deixar essas coisas sujas que Satanás tem sujado neste mundo, e ser um cristão, é o Espírito de Jesus Cristo falando no seu coração. É o Espírito de Deus trabalhando no seu coração, tentando entrar na sua vida, falando conosco. É Deus falando, Deus, irmãos, tentando entrar, tentando abençoar, ajudar a pessoa. Então alimente isto, que é o Espírito Santo. Dê lugar para isso, abra a porta para isso, que Deus quer entrar. Dê liberdade, que o Espírito Santo quer entrar. Jesus quer expulsar, irmãos, Satanás
da casa, e ele quer entrar morar. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Aleluia! Porque este templo, irmãos, este corpo, nós somos a casa que Deus fez para ele morar. Não foi para Satanás morar, foi para Deus morar. E o diabo, ele é um invasor, ele invade se ele pode, ele invade e ele coloca tudo quanto é coisa que não presta para sujar, para destruir aquela casa, aquela vida, aquela pessoa. Mas Jesus Cristo, ele bate, irmãos, ele bate desejoso de entrar e abençoar aquela casa, aquela vida, aquele coração, aquele lar, aquela família que dá liberdade, que deixa ele entrar. Então esta é a maneira que Jesus Cristo trabalha. Porque Jesus disse: nenhum homem pode vir a mim, a não ser que o Pai o traga. Então o Espírito Santo, ele fica falando para que a pessoa venha. Nós não podemos vir a Deus a menos que seja através de Cristo. Isto é correto? O Espírito Santo tem que nos chamar primeiro, ou jamais pensaremos coisa alguma acerca disto. Simplesmente vamos adiante e pensamos nas coisas do mundo. Mas a igreja está correta, certamente, eu creio que isso está bem, mas Deus é que tem que dar o verdadeiro toque. Deus é que tem que dar o verdadeiro toque. Ele tem que trabalhar, ele tem que entrar, irmãos, ele tem que dar o verdadeiro toque. Quando Deus toca, quando Deus fala, quando Jesus Cristo chega ali, então ali há mudança, ali há diferença, ali há transformação de vidas. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Agora Deus recusou a maneira de aproximação de Adão. Como eu falei antes, ele se cobriu com folha de figueira e Deus recusou aquilo. Agora quando Deus trouxe a pele do cordeiro, ali estava a maneira provida por Deus para o homem se aproximar de Deus, irmãos, através do sangue do cordeiro, através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E Deus proveu ali no jardim uma aproximação para Adão, através do derramamento do sangue inocente, proveu uma aproximação a ele. Então nós vemos, irmãos, que isto Deus já proveu para nós, esta aproximação, que é através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele foi ali como um espetáculo, ali pendurado naquela cruz, foi zombado, foi criticado, irmãos, foi chicoteado, foi cuspido, foi transpassado pela lança romana. Ali Jesus, irmãos, desprezaram ele, disseram as palavras mais baixas que alguém podia dizer, eles disseram para Jesus. Ali ele tomou os pecados piores que existia, mas ali ele estava tomando o nosso lugar, ali ele estava tomando o meu lugar, o seu lugar, ali ele estava tomando o nosso lugar. Nós devíamos morrer, nós estávamos condenados à morte, nós estávamos separados de Deus, mas Jesus Cristo se colocou na brecha por nós, e a Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia! Então ele tomou sobre si tudo que era condenação nossa, ele tomou sobre ele para nós livrar. Então aqui é onde nós podemos se escondermos para a nossa salvação. Aleluia! Quem deseja esta salvação? Quem deseja se esconder em Cristo? Quem deseja se esconder atrás de Jesus Cristo, irmãos? Então ele é o nosso escudo, lugar, irmãos, de nós se aproximar a Deus através daquele sangue derramado no Calvário, olhando, irmãos, por aquele amor tão perfeito. Ali estava o verdadeiro amor de quem estendeu os braços na cruz, sem ali eles procurar envergonhar Jesus, desprezar ele, mas ele sabia que por aquele sofrimento, por aquele sacrifício que ele estava fazendo, irmãos, ele estava libertando seus filhos, ele estava libertando o seu povo, ele estava libertando os santos do Velho Testamento, e ele estava libertando os santos do Novo Testamento. Ele estava libertando aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Ele estava redimindo, através do seu sacrifício,
do sacrifício do seu sangue. Aleluia! Aquilo ele sofreu, ele padeceu, mas ele sabíamos que aquele era o preço. Quando ele estava para ser morto na cruz, ele sentiu a agonia da morte. Então aquele corpo, o corpo era um homem. Por isso que muitos se enganam, acham que Jesus não era Deus. No corpo, na carne, ele era um homem, mas no espírito, o que estava dentro dele, ele era o Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia diz que em Jesus, naquele homem chamado Jesus, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus estava escondido em Jesus, e os homens não viram Deus, só porque eles olhavam apenas para o homem, para a aparência daquele homem, mas o que estava atrás daquele homem, atrás daquele véu de carne, não era apenas um homem, era o Todo-Poderoso, era o Emanuel, aquele que Isaías disse: seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Então ali estava toda a plenitude da divindade escondida em Cristo, e os homens que não tiveram revelação, eles não puderam ver Deus. Para ver Deus precisa revelação, irmãos. Não é revelar a doença, o problema de alguém. É quando a pessoa tem revelação de quem é Jesus Cristo, irmão. Quando ela tem revelação, irmãos, de quem é Jesus. Jesus é Deus, Jesus ele é o próprio Criador. Por isso que o apóstolo São João, ele viu a revelação do Apocalipse e ele escreveu no livro de São João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e aquele verbo criador que criou todas as coisas, ele se fez carne e habitou entre nós. João revelou, porque a ele foi revelado, irmãos, o reino do céu, a salvação, a vida de Jesus Cristo foi revelada a ele. No livro de Apocalipse, irmãos, ali Jesus se revelou a João, diz para o João: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele se revelou para João. Então João escreveu ali no livro de São João: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aquela palavra que diz haja luz, era Deus. Haja separação entre águas e águas, Deus criou ali todas as coisas pelo poder da sua palavra. Haja estrela, haja luminárias, haja, irmãos, isto mais aquilo. Ali estava aquele verbo, ali estava Deus, e esse Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Então por isso que João escreveu, e nós vemos, irmãos, que muitos tropeçaram e não tiveram a revelação de quem era Jesus, e hoje muitos não têm revelação de quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, irmãos, que se fez um parente nosso para redimir nós. Aleluia! Então Deus é amor. Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então Deus, ele é amor. Deus é tão grande e se fez tão pequeno que ele pode entrar no nosso coração e fazer morada, irmãos. Ele pode entrar no seu coração nesta noite e fazer morada, e fazer de você uma pessoa feliz, perdoada, redimida por aquele sangue que ele derramou no Calvário. Que Deus abençoe. Que Deus, irmãos, nos dê força. Que Deus, irmãos, segure em nossas mãos e que nos coloque acima de todas as coisas do mundo, irmãos, para nós vencer e estarmos com Ele de volta no paraíso. Porque eis que faço novos céus e nova terra, disse o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, Ele é o princípio da nova criação. Aleluia! Ele é o segundo Adão. Aquele primeiro Adão caiu e Jesus se colocou na brecha, no lugar daquele Adão, e nele se começou uma nova criação. Por isso, irmãos, que aquele que aceita Jesus Cristo, ele entra nessa nova criação. Por isso que ele disse para Nicodemos: Nicodemos era um sacerdote, um príncipe do judeu, e ele disse para ele: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Ele era um homem velho, e Jesus disse para ele: tu tem que nascer de novo, Nicodemos. O que é nascido da carne
é carne, é um homem natural, um homem carnal. Agora, aquele que é nascido do Espírito, ele é um homem espiritual, ele é nascido do Espírito de Deus, ele é uma nova criação. Ele não é o velho homem, ele é da criação de Deus, ele é um criado de novo da natureza de Deus para voltar ao princípio do seu estado original. Então por isso que nós precisamos, o homem e a mulher precisam aceitar a Jesus Cristo, aceitar a sua natureza, a sua vida, o seu perdão, para ele voltar ao seu estado original, a ser um homem perdoado, uma mulher perdoada, redimida pelo sangue de Cristo e ser um herdeiro das promessas de Deus. Que Deus abençoe. Vamos se colocar de pé. Vamos dirigir uma oração a Deus. Depois quero convidar, pedir se alguém nesta noite você quer entregar sua vida a Cristo, seu coração, seu caminho, para ser um cristão, para servir a Deus. Deus está te dando esta oportunidade. Vamos orar a Deus nesta hora. Amado Pai Celestial, querido Criador do Universo, Pai querido, estamos na Tua presença, Pai. Senhor Jesus, nós cremos que a Tua presença está conosco nesta hora, porque a Tua palavra, Senhor Jesus, ela está aqui, e aonde está a Tua palavra, Senhor, o Senhor está ali, porque o Senhor é a Sua palavra. Jesus, concede nesta noite, Pai, força para nós Te servir, Senhor. Pai, o Senhor é poderoso para revelar, falar ao coração de cada pessoa, Pai. Ó Deus, acerca da Tua salvação, do Teu reino, acerca, meu Pai, deste caminho, ó querido Mestre, que é o caminho da vida, é o caminho, Senhor, o alto caminho, meu Deus, aleluia, ó Deus querido, é o caminho santo, é o caminho do Senhor. Pai, ajuda-nos nesta hora e abençoa cada coração para a glória do Teu precioso nome, aleluia, aleluia. Eu quero deixar um convite, se alguém nesta noite, que você ainda não é um cristão, uma cristã, não entregou seu coração a Cristo, que você sentiu esse desejo no seu coração, de entregar sua vida a Jesus Cristo, ser um cristão, entregar sua vida para servir a Deus, nós te damos esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não somos nós, mas Jesus, Ele dá esta oportunidade para cada um. Ele tem dado a mim, Ele dá para cada um. Alguém quer entregar sua vida a Cristo nesta noite, para um dia descer as águas batismais, em nome do Senhor Jesus Cristo, para ser perdoado, redimido de todos os seus pecados. Se alguém, levanta a sua mão, ou vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Deus, Ele quer segurar nas suas mãos e quer te abençoar. Alguém que quer entregar sua vida a Cristo, é uma oportunidade que Deus está dando para você. Não é apenas nós, mas é o próprio Deus, aleluia. Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo, seu caminho, seu coração, para servir a Ele por amor, porque tudo é por amor, irmãos, aleluia. Se não tem ninguém, tem alguém que está enfermo, está com problema, que você quer receber uma oração, venha na frente ser curado por Jesus Cristo nesta hora. Se tem alguém que está doente, que precisa de uma oração, venha na frente e nós vamos orar por você. Venha crendo na cura, venha crendo que você está recebendo a sua cura, a sua libertação. Alguém que está com problema no seu lar, na sua família, na sua vida conjugal, com seus filhos, venha na frente, nós queremos orar por você. Se tem alguém que precisa de uma libertação, de alguma coisa que está te judiando, está atrapalhando a sua vida, venha com fé. Venha com fé para receber a libertação do Senhor Jesus Cristo. Venha com fé no seu coração. E nós queremos orar por você. E vamos crer na libertação, na cura, porque o curador, Ele está aqui. O grande curador, Ele está aqui. Aleluia. Vamos orar por estas pessoas aqui. Eu convido o irmão Cláudio para vir ajudar nós a orar aqui. Nós vamos orar por estas pessoas. Creiam na cura, irmãos, que o grande curador, Ele está aqui para curar e te abençoar. Vamos orando a Deus, enquanto os irmãos vão solando. Glória a Deus. Amado Pai Celestial, que está estas pessoas, Senhor. Jesus, a sua palavra diz que em teu nome nós colocaria as mãos sobre os enfermos e os curaria. Senhor Jesus, conforme a ordem da tua palavra nesta hora, nós queremos colocar as mãos sobre estas pessoas, Senhor,
E que não seja as nossas mãos, Senhor Jesus, mas seja as tuas mãos, ó Pai. Que nenhuma enfermidade, nenhum espírito, nenhum mal possa resistir, ó Deus, à imposição das tuas mãos sobre estas pessoas agora, ó Pai. Que elas sejam abençoadas.